Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. O título da nossa mensagem é A Hora da Verdade. Nós estamos transmitindo também, não é isso? Pelo Instagram. Então, a você que está nos acompanhando aí pelo Instagram, um feliz sábado, e eu espero que Deus alcance a você com as suas bênçãos de uma forma especial onde você estiver. Quer você esteja assistindo ao vivo ou depois. O importante é que você seja abençoado por Deus. Primeiro Reis, capítulo 13, título da mensagem, A Hora da Verdade. Já encontrou aí na sua Bíblia? Amém? Então, antes de nós lermos, vou pedir que você me acompanhe numa oração. Feche seus olhos, por favor. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nosso favor. Agora, Pai, de todos os momentos que já tivemos aqui, estamos em um momento importante também, especial, que é um momento em que vamos ler a Tua Palavra e meditar na mesma. Pai querido, sem a Tua ajuda, a leitura da Tua Palavra é só mais uma leitura. Mas se o Espírito Santo do Senhor estiver conosco, a leitura da Tua Palavra pode transformar a nossa vida. Então, Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados. Envia agora o Teu Espírito Santo, que Ele venha sobre nós em plenitude, que Ele traga para esse lugar, para esse ambiente, uma atmosfera celestial de paz e de luz. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para nos fazer entender as verdades que precisamos aprender hoje por meio da Tua Palavra. E que Teu Espírito Santo hoje nos leve a tomarmos uma decisão sincera ao lado do Senhor. Por favor, Senhor, esse é o momento em que o Senhor precisa falar. Então, que nessa hora o ser humano esteja em silêncio, para que a Tua Palavra, a Tua voz seja ouvida aqui nesse lugar. Entregamos a nossa vida e os momentos que se seguirão agora em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Hora da Verdade é o título da mensagem. Vamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do verso 1 até o verso 6. Diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se vendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. Antes de nós analisarmos esse trecho de história, eu quero que você pense comigo em algumas questões. Por isso eu quero te contar um fato. Antigamente, os técnicos das mais variadas modalidades esportivas, eles tinham uma preocupação dupla com os atletas. Quais eram essas preocupações?
que o atleta tivesse um bom preparo técnico, ou seja, que ele tivesse um bom conhecimento e boa e grande habilidade para desenvolver as suas capacidades. Mas que além dessa preocupação, havia preocupação também de que o atleta deveria ter um bom preparo físico. Qualquer que seja a prática esportiva, ela requer um bom preparo físico. Só que hoje em dia isso mudou um pouco. Essa preocupação agora aliás, essas preocupações agora não são somente duas, são três. E a terceira e talvez mais importante preocupação é com o preparo psicológico, emocional do atleta. Por que isso? Porque por mais que o atleta tenha um bom preparo físico e técnico, se na hora da competição, se na hora da verdade, o atleta ficar nervoso demais, e como dizem por aí, se o atleta amarelar, outro atleta que talvez não tenha o mesmo preparo físico e técnico que ele tem, poderá ganhar a competição. Então, uma das grandes necessidades de qualquer pessoa que encara uma realidade de competição, uma realidade de luta, uma realidade de batalha, uma realidade de enfrentamento, uma realidade de missão, qualquer pessoa que enfrente isso, na hora da verdade, ela precisa estar bem preparada. Agora deixa eu fazer algumas perguntas para você pensar um pouquinho junto comigo. Quem é você na hora da verdade? Na hora em que você é pressionada, provocada, quando as pessoas falam com você de uma maneira áspera e dura, quando você é atacado ou atacada injustamente, quem é você nesses momentos? Como você age na hora da verdade e na hora da pressão? Essas são perguntas para as quais eu não vou pedir uma resposta sua, mas eu quero pedir que você pense nisso, porque enquanto as coisas estão tranquilas, todos nós somos cristãos, é fácil. Agora, quando as coisas começam a se complicar, nem sempre nós conseguimos agir e reagir como cristãos. Então, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós na hora da verdade? Eu quero, por isso, falar hoje um pouco sobre consagração, fidelidade e missão. E eu quero dizer para você que essa história do confronto entre o homem de Deus e o rei Jeroboão, essa história apresenta as características do tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje. Agora, a grande pergunta dessa mensagem é a seguinte: quais são as características do tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje? Eu vou apresentar aqui para você que está aqui na igreja, para você que está nos assistindo, eu vou apresentar aqui algumas dessas características, de acordo com o que esse texto, com que essa história que lemos nos apresenta. A primeira característica do tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje é que seja uma pessoa que pertença a Deus. Um homem, uma mulher de Deus. Veja, o texto fala aqui sobre um homem de Deus, um homem que pertencia a Deus. Mas aí vem uma pergunta para a gente tentar entender melhor essa questão. O que significa pertencer a Deus? Bom, eu vou dar algumas informações a respeito disso para você. Pertencer a Deus é ter comunhão com Deus, estando ligado ou ligados com Ele o tempo todo. Então veja, ter uma comunhão individual com Deus pela manhã e à noite, normal. Ter uma comunhão familiar com Deus de manhã e à noite, normal. Ter uma comunhão com Deus na igreja, normal. Qual é o grande desafio do cristão? Manter comunhão ininterrupta com Deus o dia
Esse é o desafio. Porque as atividades, as obrigações, as preocupações, aquele monte de atribuições que nós temos, a lista de tarefas que nós temos para cumprir ao longo do dia, muitas vezes essas muitas atribuições fazem com que nos esqueçamos da comunhão com Deus. Aí alguém vai dizer, mas pastor, então eu vou passar o dia inteiro ajoelhado? Não. Quando eu falo de comunhão com Deus ininterrupta, é você levar os seus pensamentos cativos a Deus o dia todo. Então, se você vai estar lavando uma louça, você está pensando em Deus. Você está pensando em como fazer melhor a obra de Deus. Você está ali clamando a Deus. Você está limpando a casa, a mesma coisa. Você está no seu trabalho e você tem um desafio, uma situação para resolver. Senhor, vem comigo, me ajuda, me orienta. Ali em pensamento, você está elevando o seu coração a Deus. E aí você está em comunhão. Então, uma pessoa que pertence a Deus é aquela pessoa que busca essa ligação o tempo todo com Deus. Agora veja, pertencer a Deus também é ter um compromisso com o Senhor. Tem muita gente que fala assim, eu sou de Jesus, eu amo a Deus e tal. Aí quando você fala assim, olha, então você tem que assumir um compromisso com o Senhor, descer as águas batismais. Não posso, não quero, não é o momento ainda. E quem pertence ao Senhor de verdade vai assumir o compromisso com Ele, porque quem ama se compromete. Então veja, pertencer a Deus é ter um compromisso com o Senhor. Pertencer a Deus é obedecer a Ele, mesmo que isso resulte em algum prejuízo pessoal ou em algum tipo de sofrimento. Isso é fácil de fazer? Não é. Obedecer sem ter nenhum resultado negativo por causa disso? Tudo bem. Obedecer quando você pode perder uma matéria na faculdade. Obedecer quando você corre o risco de perder um ano ou um semestre de estudos. Obedecer quando você corre o risco de perder o emprego. Obedecer quando você corre o risco de sofrer um ato de violência. Não é fácil. Não é fácil. Mas aquela pessoa que pertence a Deus, ela vai cumprir com a sua obediência, mesmo que isso traga para a sua vida um problema. Aquele que pertence a Deus, ou aquela que pertence a Deus, demonstra essa comunhão, o seu compromisso e a sua obediência a Ele, especialmente na hora da verdade. Porque, como eu disse antes, quando as coisas estão tranquilas, é fácil ter comunhão, é fácil obedecer, é fácil assumir compromisso. Mas quando a coisa pega, quando a situação fica difícil, aí não é tão fácil, porque aí é a hora da verdade, é a verdadeira hora da provação. Veja, se você está passando hoje por algum tipo de prova, por algum tipo de angústia, por algum tipo de situação difícil, seja por causa de uma atividade na igreja, por causa de uma necessidade sua, seja por causa de um problema em casa, na família, o que quer que seja, qualquer que seja a sua luta, a sua provação, o seu sofrimento, se isso está gerando em você o pensamento de desistir, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez esse momento da sua dor, da sua prova, da sua batalha, talvez esse momento esteja sendo a sua hora da verdade. Então essa hora da verdade não é a hora de desistir. Lembre-se, você não está só. Há um Deus que está com você o tempo todo. E Ele é poderoso para te socorrer, para te confortar, para te dar paz, para te dar vitória. Então acredite nesse Deus, clame ao Senhor, permaneça firme e mostre para quem estiver ao seu redor que você pertence a Ele. E certamente esse Deus vai te dar muitas vitórias. Então, a primeira característica do tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje é uma pessoa que pertença a Deus. Lá foi o homem de Deus para falar com o rei Jeroboão. Agora, a segunda característica do tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje, que saiba interceder pelos pecadores. Aqui no verso 4,
Nós vemos que quando o rei ouviu as palavras do homem de Deus, o que foi que ele fez? Estendeu a mão. Prendam esse homem. E na hora que ele estendeu a mão, o que aconteceu? A mão dele secou, o braço secou e ele não conseguia mais recolher a mão. Ali, naquele mesmo momento, o altar se rompeu. A cinza que estava sobre o altar foi derramada, exatamente conforme o sinal que o homem de Deus disse que ocorreria antes, para garantir o que o rei Josias faria depois. Agora veja, no momento em que tudo isso aconteceu, o que foi que o rei Jeroboão fez? Virou para o homem de Deus que ele tinha acabado de mandar prender e falou assim: por favor, implora o favor do Senhor para que eu possa recolher a mão. E aí o que aconteceu? Na mesma hora, o homem de Deus implorou o favor do Senhor e o milagre aconteceu. O rei pôde recolher a sua mão e ficou tudo igual, tudo perfeito como era antes. Jeroboão, eu quero que você pense nessa situação comigo. Jeroboão acabava de ordenar a prisão do homem de Deus. E quando a coisa pegou para Jeroboão, ele recorreu a quem? Ao próprio homem de Deus pedindo oração. E veja, essa intercessão que aquele profeta realizou ali, essa intercessão é uma lição que Jesus ensinou e vivenciou. Se você for lá, eu não vou ler agora esses textos, mas se você for lá em Mateus 5,44, você vai ver que Jesus disse assim: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. E aí mais à frente, se você for observar lá em Lucas 23, 33 e 34, que eu também não vou ler agora, se você for observar esse texto lá, você vai ver que Jesus estava na cruz e as pessoas estavam escarnecendo dele, debochando dele, dizendo para ele: olha, se você é mesmo filho de Deus, desce daí e ajuda esses outros que estão crucificados com você. Você não é o filho de Deus, você não é isso, você não é aquilo. Por que ele não faz alguma coisa em seu próprio favor? E o que Jesus fez naquele momento? Jesus fez uma oração. Jesus disse o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, o que Jesus ensinou, ele vivenciou no momento mais complicado, em que ele estava numa cruz e as pessoas estavam debochando dele. Sabe, eu preciso dizer para você, aliás, lembrar a você de uma coisa. Você já percebeu que aquelas pessoas que nos fazem o mal, às vezes elas vão cair logo depois na nossa mão? Não sei se você já vivenciou uma situação dessa, mas isso acontece. A pessoa faz o mal contra você e depois ela precisa de você. Ela cai na sua mão. E é para que Deus permite isso? Ah, não, eu acho que Deus permite isso porque eu tenho que mostrar para essa pessoa com quantos paus se faz uma canoa. Agora ela vai ver porque está na minha mão. Agora eu vou fazer pior com ela do que ela fez comigo. Porque quando a pessoa, já dizia um irmão lá da igreja de Júlio Neto, que agora já faleceu, ele dizia o seguinte, que quando você recebe um pisão no pé, a sua vontade de pisar na cabeça do outro. Ah, pastor, não faça isso não, porque eu sou cristão. Deixa eu chegar na hora para ver se é assim mesmo. Ou então tem aquele que é cristão mesmo, né? Aí a pessoa faz o mal, depois a pessoa cai na mão dele, aí ele diz assim: olha, eu vou te ajudar, mas você fez isso comigo. Isso está certo? Não. Está lançando em rosto, ou mais popularmente dizendo, está jogando na cara. Exatamente. Ou você a ajuda, ou você não ajuda. Esse meio termo aí que alguns cristãos querem praticar, não está certo. Está do outro lado. Agora veja, se essas não são as opções
correta de um cristão quando a pessoa fez o mal para ele e ela cai na mão dele. Não é para ensinar como dos qual se faz uma canoa, não é para lançar em rosto, é para quê? Para mostrar como um cristão vive e age. Caiu na sua mão, faça o melhor que você puder aqui naquela pessoa. Amai os vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. E se a pessoa cai na sua mão, haja como uma pessoa cristã e faça o que você puder para ajudar. Sabe, esse homem de Deus, ele deu uma lição muito especial. E essa atitude de interceder pelos pecadores, mesmo por aqueles que nos fizeram mal, é a atitude das pessoas que o mundo precisa hoje. A atitude correta que nós precisamos tomar. E eu digo a você, não é fácil, mas é necessário. Então, qual seria o melhor a se fazer numa situação em que uma pessoa fez um mal contra você? Não espere a pessoa vir pedir perdão. Peça a Deus, ore a Deus, para que Ele te ajude a perdoar essa pessoa. Quer ela vir falar com você ou não. E se ela vier falar com você, depois já está perdoado. E se ela não vier falar com você, já está perdoado, você está livre da mágoa. E se ela depois cair na sua mão, você tem condição de ajudar. Entende aí os pontos e a importância dessa questão? Então veja, se eu estiver falando com alguém que foi ofendido, que está magoado ou magoada, para quem está sendo perseguido ou perseguida por uma outra pessoa que pode ser que esteja longe de Deus ou do caminho de Deus, eu quero dizer para você uma coisa: interceda pelos pecadores e você vai ver milagres acontecendo na sua vida e na vida de outros. Então, a decisão de interceder pelos pecadores não é a decisão porque eu sou bonzinho, não, é porque o Espírito Santo está agindo em você, porque naturalmente a gente não intercede. A decisão de interceder pelo pecador deu ao homem de Deus o privilégio de ver um milagre acontecendo ali. Porque o mesmo homem que estava com a mão endurecida e seca, teve a mão curada por causa da intercessão do homem de Deus. Então talvez a pessoa que caiu na sua mão pode ter a sua vida transformada pela sua intercessão, pela sua oração. Então, a segunda característica do tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje é que seja uma pessoa que interceda pelos pecadores. Mas nós temos ainda uma terceira característica do tipo de pessoa que o mundo precisa hoje. É uma pessoa que esteja disposta a pregar a mensagem de Deus. Veja, Deus estava insatisfeito com o rei Jeroboão. Por quê? Eu não vou ler o texto agora, mas se você olhar o capítulo anterior, o capítulo 12 de 1 Reis, do verso 25 até o 33, você vai ver que o rei Jeroboão, ele, depois de ser nomeado por Deus para governar a maior parte do povo de Israel, porque Israel se dividiu em dois, e a maior parte, o grupo maior, foram as tribos do norte, aproximadamente 10 tribos, que ficaram na região norte, e que depois tiveram a capital em Samaria. Então, quando o rei Jeroboão recebeu aquele grupo, que ficou sob a responsabilidade dele para governar, ele lembrou de uma coisa: o povo que eu governo está do lado de cá, mas o templo está do lado de lá em Jerusalém. Então, sabe o que eu acho que vai acontecer? Ele raciocinando. O povo vai começar a ir para Jerusalém para adorar, e eles vão me matar para poder voltar a serem governados pelo rei que está em Jerusalém. E ele, esquecendo-se do que Deus havia dito para ele, de como Deus o abençoaria, ele colocou um ídolo ao norte e um ídolo ao sul de Israel. E esses ídolos, esses bezerros de ouro que ele fez, ele dizia para o povo adorar que ali eles deviam adorar
Olha só a situação. Então, por causa dessa atitude de Jeroboão, o povo passou a se corromper. O povo passou a fazer coisas, a seguir o caminho da idolatria, um caminho de perdição por causa da influência do rei. E aqui está algo importante para nós que assumimos a liderança em qualquer função da igreja. A nossa influência pode gerar nas pessoas o desejo e a busca de uma aproximação maior de Deus, ou pode gerar nas pessoas o caminho, a influência do caminho da corrupção. Grande responsabilidade temos, líderes. Agora veja, entenda aqui uma outra questão. Além de tudo isso, Jeroboão estava agindo como se fosse sacerdote, uma função para a qual Deus não autorizou nenhum rei a assumir. Teve um rei de Judá que quis entrar no templo para poder agir como sacerdote, ficou leproso. E aqui estava Jeroboão querendo dar uma de sacerdote sem ser. Além disso, como eu falei antes, ele tinha estabelecido um falso sistema de adoração. Isso deixou Deus profundamente insatisfeito. Isso desagradou grandemente ao Senhor. E Deus, portanto, tinha uma dura mensagem contra Jeroboão. E o profeta que fosse falar, chamar a atenção de Jeroboão, sabia ou saberia que correria o risco de ser preso ou morto, ou as duas coisas. Então, ir pregar para Jeroboão e transmitir para ele a mensagem de Deus era uma hora da verdade. E o profeta, o homem de Deus, dessa história, foi lá e pregou a mensagem de Deus. E quase foi preso. Não foi porque Deus fez uma intervenção ali. Então veja, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Eu quero aplicar isso para a nossa realidade, porque o homem de Deus transmitiu a mensagem de Deus com coragem. Agora, eu quero aplicar isso para a nossa realidade. Hoje, nos nossos dias, os cristãos fiéis têm uma mensagem para ser pregada ao mundo, e essa mensagem precisa ser pregada pelas palavras e pelo exemplo. Pregar pelas palavras é mais fácil. Pregar pelo exemplo envolve testemunho, envolve uma vida consagrada, envolve uma comunhão especial com Deus. Aí não é tão fácil. Tem muita gente eloquente, mas ser eloquente, saber falar bem, não é o sinônimo de ter uma vida consagrada. Ter um dom que você desenvolve bem na igreja e que as pessoas gostam de ver, não é necessariamente fruto ou igual a ter espiritualidade. Entende a diferença? Deus pode até usar, olha só que coisa, Deus pode até usar uma pessoa que tem um dom e abençoar outras pessoas por causa do dom daquela pessoa. Mas se essa pessoa não é consagrada a Deus, essa pessoa não é abençoada. Entende aí? A bênção alcança os outros, mas não alcança o instrumento. Então veja, entenda aqui. Existem 4 palavras com a letra S que resume grande parte da mensagem que o povo de Deus precisa pregar ao mundo hoje. A primeira palavra que eu quero destacar aqui é a palavra salvação. Veja, toda a mensagem do terceiro anjo envolve o tema da salvação e da justificação pela fé. Pregar uma mensagem que envolva a importância da fidelidade a Deus, sem colocar Jesus no centro como nosso Senhor e Salvador, não vai gerar o resultado que a gente deseja. Toda a doutrina, todo o estudo bíblico, tudo que você faz para apresentar a verdade às pessoas, Jesus tem que estar no centro. Porque a salvação, ela não é resultado de alguma coisa que eu e você fazemos. A salvação, ela é o resultado daquilo que Jesus já fez lá na cruz por cada um de nós.
E se eu entendo isso, eu estou preparado para responder uma pergunta que muita gente não consegue responder como se faz. A pergunta é a seguinte: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado ou preparada para ir para o céu? E muita gente fica assim, não sei. E eu vou dizer para você porque as pessoas não sabem. Porque elas não entendem o tema da salvação, nem da justificação pela fé. Elas começam a pensar, sabe o quê? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu estou acertando em tudo para eu poder ser salvo? E quem disse que alguém acerta em tudo? Ninguém acerta em tudo. A gente erra. Certo? Então eu não tenho que estar. É claro que é importante eu fazer o que Deus me manda, ser fiel a Deus dentro da minha responsabilidade. Mas eu sou pecador. Tudo que eu faço está manchado pelo pecado. Então as minhas obras não podem me salvar. Quem é o único que pode me salvar? Jesus Cristo. Não tem outro. Então a sua preocupação, não, na hora que alguém te pergunta, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Você tem que lembrar do seguinte: eu hoje, pela manhã, antes de ir para a igreja, eu confessei meus pecados a Deus e pedi perdão, então estou salvo em nome de Jesus. Você entendeu isso? Se você é perdoado, você está justificado, você tem o manto da justiça de Cristo sobre você, e uma pessoa que está coberta pela justiça de Cristo é uma pessoa salva. Entendeu? Salvação. E nós precisamos levar essa mensagem de salvação para as pessoas. Outra palavra com a letra S que eu quero destacar é o santuário. A mensagem sobre o santuário era pregada muitas e muitas vezes por muitos e muitos adventistas alguns anos atrás. Hoje em dia, na época, vou dizer, até as crianças dos primários sabiam explicar o santuário. Hoje, vai perguntar para os adultos da igreja como é que funciona essa questão do santuário. Qual era o papel do sacerdote, qual era o papel do sumo sacerdote? Qual era o significado dos móveis do santuário? Nem vou perguntar isso aqui. Só quero que você pense. Por que o tema do santuário é importante? Porque esse tema, ele dá fundamento, dá base, para nós entendermos uma das profecias mais importantes da Bíblia. Qual é? 2.300 tardes e manhãs, que está em Daniel 8:14. Quando você não entende nada sobre o santuário, vai ter dificuldade para entender essa profecia. Entendeu a questão? E essa profecia apresenta exatamente o momento em que o ministério de Cristo começa. O momento em que Jesus é crucificado. E o momento em que, por ordem de Deus, a igreja assume o papel e a responsabilidade de pregar o Evangelho para o mundo. Tudo isso está dentro do contexto da profecia das 2.300 tardes de manhãs. E tem mais. Essa profecia também revela o momento em que começa a hora do juízo no céu. Percebe a importância do santuário aí no contexto? Se nós não estamos conhecendo, como é que a gente vai ensinar isso para outras pessoas? Temos que estudar. Vou dizer mais. Outra palavra com a letra S: saúde. Saúde. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um privilégio de conhecer uma mensagem de saúde que outros grupos, outras religiões não conhecem. E como igreja, muitos de nós estamos morrendo e sofrendo doenças que poderiam ser evitadas, simplesmente porque não temos um compromisso com a mensagem de saúde. Não nos valemos dos 8 remédios de Deus que vão nos dar condição de nos prevenirmos contra muitas doenças e de até mesmo conseguir a cura pela bênção de Deus.
Entendeu a questão? Já percebeu que quando se fala da mensagem de saúde, quando alguém anuncia assim na igreja, olha, sábado que vem, nós vamos ter um sábado especial falando sobre saúde. Tem gente que fala assim, nem vou vir sábado que vem. Nem vou aparecer na igreja sábado que vem. Porque eu não quero saber desse negócio, porque as pessoas vêm aqui na frente e começam a falar um monte de coisas e ficam condenando a gente. Eu vou dizer, isso daí é culpa de alguns pregadores do passado que vinham na frente da igreja falar sobre saúde como se eles fossem os mais santos e a igreja toda pecadora e dando uma retada na cabeça da igreja. Não é justo, não é certo. A mensagem de saúde é uma bênção de Deus e ela precisa ser apresentada como algo realmente atrativo, como testemunho, como orientações, tudo de maneira sábia, para que a igreja veja a vantagem que é isso. Porque nós estamos vivendo um grande conflito, nós estamos nos aproximando do fim, o Espírito Santo precisa ser derramado em plenitude sobre a igreja, e o Espírito Santo fala conosco onde? Onde é que o Espírito Santo fala com a gente? Na mente. Se minha mente está embotada, anuviada, bloqueada por causa daquilo que eu como, ou por causa da falta de sono apropriado, ou do excesso de trabalho e outras coisas mais, se minha mente está bloqueada, o Espírito Santo vai falar e eu não vou entender nada. Entendeu a questão? Então, por que é importante a mensagem de saúde? Porque eu estou me preparando para pregar uma mensagem para o mundo, que é uma mensagem de vida ou morte, salvação ou perdição. E eu preciso da unção do Espírito Santo. E para que o caminho fique aberto para o Espírito Santo falar na minha mente, eu preciso cuidar da minha saúde. O meu corpo é um santuário, é o templo do Espírito Santo. Agora veja mais, a última palavra com a letra S que eu quero destacar: sábado. Sábado salva? Sábado não salva. Quem salva é o Salvador Jesus Cristo, certo? Mas aqueles que são salvos, que conhecem a palavra de Deus, vão seguir as orientações que estão na palavra e também a guarda do sábado. Mas o problema é que agora acontecem algumas coisas estranhas. Por exemplo, eu não estou acusando ninguém com o que eu vou falar agora, certo? Até porque eu não sei da vida de ninguém aqui para falar alguma coisa sobre alguém que está aqui. O que eu vou falar é o seguinte: vai ter um junta panela na igreja. Aí tem gente que chega na igreja na hora do culto, no final do culto, porque estava preparando a comida para o junta panela no sábado de manhã. E a gente sabe claramente que a preparação do alimento tem que ser feita na sexta-feira, antes do pôr do sol. Queridos, quando eu trabalhava fora, quer dizer, quando a minha esposa trabalhava fora e eu também trabalhava, como é que a gente fazia para poder se preparar para o sábado? Porque na sexta-feira a gente chegava ou em cima da hora, já quase depois do pôr do sol em casa. Porque morava no bairro de Colégio e trabalhava lá na Presidente Wilson, lá no final do centro do Rio. Então, o ônibus, 2 horas de engarrafamento. Você saía de lá, sei lá, 4h30, 5 horas, chegava em casa, já estava. Como é que a gente se preparava para o pôr do sol de sexta-feira? A gente arrumava a casa, minha esposa, eu cozinho, né? A minha esposa cozinhava, eu ajudava ela a arrumar a casa, lavar a louça, fazer tudo. Sabe quando? Na quinta-feira de noite. Na sexta-feira estava tudo pronto. E a comida não estraga. Tem geladeira, não estraga. Quando eu morei na Bahia, eu já falei para vocês que eu sou um pastor pobre, né? Pode acreditar que isso é verdade, tá? Quando eu fui morar na Bahia, o meu primeiro ano, a gente não tinha geladeira. Quer dizer, não tinha móvel nenhum, dormia no colchonete, não tinha nada. Levamos só as caixas com roupa, um computador velho, uma televisão velha e um videocassete velho. Era o que a gente tinha para levar. Que como de caixa de levou para a Bahia. Os nossos móveis, as nossas coisas ficaram todos no Rio de Janeiro, porque não tinha dinheiro para fazer mudança. Aí, entenda a questão. Aí, chegava na sexta-feira,
fazia comida para o sábado. E o que fazia com a comida se não tinha geladeira? Enchia o tanque de água e botava as panelas boiando, as vasilhas com comida boiando ali naquela água, e a comida não estragava. Está entendendo a questão? Estou falando só da questão de comida, porque tem outras questões relacionadas ao sábado que também pegam. Algumas pessoas não se preocupam com o pôr do sol na hora de começar o sábado. Outras pessoas empurram o sábado para fora, fazem o pôr do sol do sábado, né, do final do sábado antes da hora, já começam a fazer coisa que não é de sábado, antes do sábado acabar. Está entendendo? Sábado. Agora, se eu não vivo essa realidade como Deus orienta, e eu vou pregar para as pessoas sobre isso, sabe o que vai acontecer? A mensagem que eu prego vai perder a força. Porque além da força do argumento, precisa haver a força do testemunho. Está entendendo a seriedade da coisa? Então veja, entenda uma questão. Eu vou perguntar para você pensar: estamos vivendo de acordo com essas verdades relacionadas ao tempo do fim? Estamos pregando essa mensagem? Como é que está o nosso compromisso com a pregação do Evangelho? E veja, será que eu e você hoje temos a certeza de que as pessoas ao nosso redor estão vendo o Evangelho na nossa vida e ouvindo o Evangelho pelas nossas palavras? Entenda aqui, querido. Entenda aqui, minha querida irmã. O tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje é uma pessoa que esteja disposta a pregar a mensagem de Deus, por mais dura que ela seja. Vai pregar com sabedoria, com a unção do Espírito Santo, com discernimento. Então eu quero falar só uma coisinha para você aqui. Se alguma coisa do que eu falei fez você se sentir mal e pensar assim: meu Deus, eu estou vivendo fora do padrão, eu não estou fazendo o que é certo, você está sentindo culpa por alguma coisa, se você está sentindo medo de, ai meu pai, como é que eu vou resolver isso? Eu quero que você entenda: Jesus morreu por nós. O que Ele fez na cruz do Calvário é suficiente para nos purificar e nos libertar dos nossos pecados. Jesus quer nos salvar, quer salvar você e quer usar você para poder pregar o Evangelho e salvar outras pessoas. Então devemos crer no sacrifício de Cristo, devemos crer no perdão de Deus. E eu digo para você: levante-se com coragem, viva e pregue a mensagem do Senhor, porque a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Não vamos esquecer isso, vamos confiar nisso e pedir a ajuda de Deus para vivermos essa mensagem. Queridos, o mundo hoje está vivendo a hora da verdade. O mundo está vivendo a hora da verdade. Esse é um momento solene e todos nós estamos passando por grandes provações. E a Bíblia diz, mostra para nós, com base nessa história de hoje, que lemos hoje, que o mundo precisa de pessoas que pertençam a Deus, que intercedam pelos pecadores e que preguem a mensagem de Deus. Você está disposta a fazer isso? Você quer hoje tomar uma decisão ao lado do Senhor? A Isabela vai cantar um louvor agora. Eu quero que você aproveite esse momento de louvor, tanto você que está assistindo aí pelo Instagram, quanto você que está aqui na igreja. Eu peço que você aproveite esse momento de louvor e faça a sua oração. Diga para Deus se está faltando alguma coisa, se você precisa de alguma transformação na sua vida, coloque isso diante de Deus e diga para Deus: Senhor, eu quero ser o tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje. Consagre, entregue a sua vida a Deus. E no final do louvor, você se coloca em pé e nós vamos confirmar a nossa decisão diante de Deus através de uma oração. Que Deus te abençoe.
Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque hoje, através da Tua Palavra, o Senhor nos fez entender que devemos buscar com a Tua ajuda ser o tipo de pessoa cristã que o mundo precisa hoje. Ajuda-nos, Pai, a pertencermos verdadeiramente ao Senhor. Ajuda-nos a intercedermos pelos pecadores, mesmo que eles tenham nos feito sofrer. E ajuda-nos a pregarmos a Tua mensagem, não só pelas palavras, mas também pela vivência e pelo testemunho. Pai, olha para cada pessoa que está aqui hoje na Tua igreja, para cada pessoa que está nos assistindo pela transmissão no Instagram. Todos nós, Pai querido, precisamos de transformação, precisamos de perdão, precisamos de justificação, precisamos da unção do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, olha para nós agora com misericórdia.
não nos dê o que nós merecemos, Senhor, porque nós só merecemos o fogo, a destruição, a morte. Mas, Pai, dá-nos o que nós precisamos. Precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão. Precisamos da Tua salvação e da unção do Espírito Santo. Se há alguém aqui hoje, Pai, que sentiu, que entendeu, que precisa de uma mudança em sua vida em algum aspecto, Pai, abraça essa pessoa nesse momento. Faz essa pessoa sentir o Teu carinho, o Teu amor. Faz essa pessoa entender que há esperança, porque em Cristo Jesus há esperança para todos nós. Então, Pai, transforma a vida de cada um aqui, de acordo com a necessidade que nós temos. De maneira que assim, Pai, como igreja, a igreja de Santa Cruz da Serra, possa ser uma luz aqui nesse lugar. Possa ser uma agência ganhadora de almas. Possa ser um lugar onde as pessoas estão verdadeiramente sendo preparadas para o céu, para o dia da volta de Jesus. Nos entregamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor continue conosco. Vamos sair da Tua casa daqui a pouco, pedimos que o Senhor nos leve por onde formos sob a Tua proteção. Nos dê um restante de sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém.